Pronto, Lu, já entrei. O Júlio estava só esperando. Aqui, ó, a Lu já entrou. Aqui. Passou. Tá dando microfonia, viu? É do, já sei, do Facebook. Peraí. É só desligar o microfone. Peraí. Oi? Viu também? Pode pôr mudo. Pode. Alguém me ajuda a tirar o som aqui do Facebook? Alguém sabe? Doane, sabe tirar o som do Facebook? É quando chega perto do computador. Aí. Isso. Glória a Deus. Só pôr mudo aí, que agora... Vem cá, me ajuda aqui. Onde que tira a voz do Facebook? Tirar a voz? É o som. Se você abaixar o volume todinho, abaixa o volume todinho do computador. Tá. Que aí dá certo também. Tá. Bem? Legal. E vocês estão me ouvindo? Estamos. Ótimo. Então, Lu, é um prazer te receber aqui, tá? Muito feliz de você ter aceitado o convite. É um tema extremamente importante, instigante. E para te receber, eu vou ler um poema do Fernando Pessoa, que nos ensina muito, e eu lembrei muito de você. Depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, Lu, devemos fazer da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Então, Lu, seja recebida com esse poema do Fernando Pessoa. Nós fomos interrompidos, né? Esse ano foram tantas coisas com os nossos amigos, enchente, cerveja contaminada, vírus totalmente desconhecido. E o Fernando Pessoa veio dar uma aula para a gente, né? De um poema escrito há tantos anos, né? Então, boa noite a todos, a todas que estão aí, que vieram conversar um pouquinho com a gente. Eu agradeço imensamente esse convite, estou muito emocionada com a recepção. Ave Maria, hoje já foi um dia assim, bem corrido, bem cheio de coisa, e sei lá, a mulher mexeu comigo. Então, tem coisas que realmente a gente não programa, que a gente não tem o domínio, e que chega como desafio, né? Eu acho que o Fernando Pessoa foi muito positivo e correto, né? Nessa colocação das certezas que não são certezas, que são incertezas, né? Eu agradeço imensamente pela recepção, esse carinho que você sempre, sempre teve por mim, por todos nós aqui de Tuiutaba, né? Sem dizer do mundo, né? Eu digo que a Sônia é uma mãe, eu acho que a maioria das pessoas que a conhece sabe muito bem como ela é e a forma como ela é receptiva, nos recebe, nos acolhe em qualquer lugar que ela esteja, né? Na UFO, principalmente, porque eu vou dizer aqui no meu nome, mas eu sei que também a Tânia, eu sei que também a Andréia, eu sei que também a Ana Emília, nós somos recebidas na Universidade Federal de Uberlândia
numa época em que a gente pensar em fazer mestrado e doutorado era uma coisa muito lá do outro lado do mundo, que a gente nunca imaginava que poderia ser possível. E a Sônia nos disse que era possível sim, e que era para a gente encarar isso como desafio. Então, quer dizer, nós, estou dizendo de nós quatro, porque éramos nós quatro indo e vindo todos os dias de Uberlândia para Ituiutaba, e recebidos em Uberlândia pela Sônia. Então, nesse caminho, a gente encontra muitas pessoas para dizer um não, né? E poucas pessoas para dizer sim. Então, a Sônia foi essa pessoa que marcou, né? Marcou, eu tenho certeza que marcou para mim, marcou para as meninas também. Então, quando ela faz um convite, não é um convite, é uma ordem, e a gente atende essa ordem com a maior humildade do mundo, né? Então, agradeço imensamente esse convite, né? E eu queria começar hoje assim, porque hoje eu estou muito emotiva, então vou tentar de tudo para ficar de boa, sem dar vexame, hein? Mas Chorar faz parte. eu queria agradecer as mulheres que vieram antes de mim, as mulheres negras que vieram antes de mim, que abriram as portas para que eu pudesse sonhar em ser professora numa época em que ser professora era algo assim reconhecido, notado pela comunidade, né? É uma coisa de reconhecimento, de mérito. E numa época em que a maioria das mulheres negras como eu, elas estavam fadadas ao serviço de doméstica. Então, era romper com um monte de estereótipos, poder estar nesse lugar. E aí, sim, as minhas tias, minha mãe, minha irmã, minhas primas, que foram as mulheres que conseguiram me dar essa estrutura para que eu pudesse pensar em ser alguém na vida, né? E depois disso também, as mulheres da luta, que são as mulheres do movimento negro. Então, a Luzia Eterna, a Conceição Leal, a Sônia do Carmo, que foram mulheres que o tempo todo acreditavam nisso e incentivavam para que a gente pudesse ocupar espaços, ou estar em espaços onde que as pessoas não acreditavam que seria possível a mulher negra estar, né? E depois disso ainda tem mais mulher negra na minha vida, que aí já veio para minha filha, e que o tempo todo também foi uma pessoa que me questionou muito, me entender como mulher negra e entender como educar uma mulher negra, né? Então, são essas pessoas que me construíram e que marcaram, de certa forma, a minha vida. Mas eu não posso esquecer também dos coletivos, né? Quando eu estou falando da Sônia, eu lembro da Rede, Renafor, Casa da Rede, esse espaço que foi um espaço que transformador, eu acredito. Eu sinto, quando eu lembro daquela Casa da Rede, eu lembro desse lugar de troca, de conhecimento, de construção de prática, de construção de conhecimento coletivo. E aí eu não posso esquecer, né, do Euclides, da Gabi, do Adson, do João, foram pessoas que... Mariana tá aí. Mariana, nossa, Luciana. Então, pessoas que o tempo todo estiveram do meu lado quando eu muito precisei, quando eu aqui em Tuiutaba tinha que organizar atividades em Uberlândia, e as meninas sempre foram, e os meninos, né, sempre foram um apoio, esse apoio que eu sentia que eu podia fazer tudo, porque eles estariam lá e que me dariam respaldo. Então, eu não tinha medo de falar que eu iria lá em Uberlândia para falar sobre alguma coisa e que eu tinha alguém lá que poderia me ajudar e que poderia contribuir com esse trabalho, né, com essa prática pedagógica. Então, eu agradeço muito a todos da Casa da Rede, que também foram pessoas importantíssimas na minha parte de formação como docente, né? E aí nós vamos começar essa conversa, né? Eu estou muito animada a contar um pouquinho de mim. Eu falei para a Sônia, essa conversa não vai ser uma conversa tanto acadêmica, mas vai ser uma história de vida, porque quando eu sou questionada
ser uma professora negra, o que isso me transforma ou transforma a comunidade em que eu estou vivendo, né? Eu acho que é muito importante contar um pouquinho dessa minha história, né? Porque... Edu, quando você falou das idas e vindas sua, da Tânia, da Da Andréia, Ana. da Ana. E aí, assim, por que eu escolhi você, né, para representar as quatro? Porque você, das quatro, é a que mais me chamou a atenção em relação ao lugar da mulher, que é ser professora negra, ser mulher, ser mãe. E você, aos poucos, aprendeu a lidar com isso, né? Porque num universo totalmente branco, mas num universo coletivo, num universo de inclusão. Então, eu fico muito feliz, né, de você fazer parte dessa trajetória, uma trajetória de seres humanos, né? Sim, Seres sim. humanos onde um estava disposto a ajudar o outro a crescer. E é isso que a gente quer escutar de você, porque tem muitas mulheres, inclusive a Gabriela Neta, que é uma professora da prefeitura, ela faz uma questão importantíssima sobre as lives que estão acontecendo no setor público de maneira geral e porque elas estão tão brancas. Onde estão as mulheres negras? Onde estão as professoras negras, né? E aí o seu tema instigou muitas mulheres a perguntar, quer ser professora, né? A maioria delas negra no Brasil, em Uberlândia, em Ituiutaba, e pensar que você, quando eu te conheci nos anos 80, vocês eram professoras da rede pública e hoje você é minha colega, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, é uma conquista, é um lugar que você merece estar, que você lutou para estar e você, nesse espaço, né, a Lu Mulher Negra, em hora nenhuma, nenhum momento, você esquece da luta de outras mulheres que não tiveram as possibilidades de estudar que você teve. Tá? Então, acho que falar da sua vida é falar das possibilidades que nós temos de crescimento. Antes de esquecer, eu estou vendo o Hamilton de Paracatu entrar. A Sara mandou um abraço para você. A Lara, candidata a prefeita, pré-candidata, a Lara de Paracatu. Então, assim, um monte de gente mandando beijos para a Lu antes da nossa conversa começar. Então, para mim não esquecer, tá? Então, Paracatu está te ouvindo, você tem um monte de amigos lá. E tenho. Amiga sua, candidata a... Sim, e que a gente está apoiando, né? Então, eu vou saudar todo mundo, a Milton, a Lara, todo mundo de Paracatu, pessoal do Quilombo, né? Paracatu tem os quilombos maravilhosos, a fábrica de farinha, a fábrica de biscoito, gosto muito de ir lá, sem contar as festas de lá, são festas maravilhosas. Então, um abraço para todo mundo de Paracatu, tenho saudades enormes de lá, trabalhei muito tempo com formação docente lá e acho importantíssimo o trabalho que tem se desenvolvido, a Milton, Lara, lá, de se dar destaque, né? Bom, a Rosa Margarida entrou, hein? A Rosa, a Rosa é minha eterna companheira. Gente, eu não dou conta de olhar quem está entrando. Eu vou tentar te falar. Pode. Então tá. Bom, eu vou tentar falar e quero saudar todo mundo que está aí. Rosa, minha companheira, nós estamos numa empreitada aí, numa produção acadêmica de um livro, uma produção de um livro novo, né? Eu e Rosa estamos nessa luta. Rosa, minha grande companheira. Obrigada, viu, Rosa? Bom, então eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem duas perguntas que me fazem constantemente. A primeira pergunta que me fazem é assim: por que você se tornou professora, né? É uma questão, uma interrogação que as pessoas sempre querem saber. Por que você escolheu essa profissão?
E a outra pergunta é, por que você é professor universitário e por que os outros negros e negras não são? São duas perguntas que sempre me fazem quando eu vou falar, principalmente com adolescentes e com professores. Bom, eu vou responder a pergunta de como eu me tornei professora a partir de um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo e com os meus irmãos. Eu, como mais velha da casa, eu tinha que levar os meus irmãos para a escola e na escola eu tinha que vigiar todo mundo, porque eu era mais velha e era a primeira filha e tudo mais. Então, todas as vezes que na hora do recreio, então, era uma escola pública, mas uma escola central, uma escola mais dessas elitizadas da cidade. E eu e meus irmãos éramos os únicos negros da escola. E quando a gente entrava para a hora do recreio, sempre eu corria para ficar perto da minha irmã e do meu irmão. Por quê? Antes deles entrarem, eu sempre apanhava dos meus colegas. Puxavam meu cabelo, puxavam minhas tranças. Eu tinha tranças enormes, compridonas, né? E eles falavam, xingavam minhas tranças, falavam das minhas tranças, puxavam meu cabelo. E aí, aquilo, quando os meus irmãos entram para a escola, eu achava que eu tinha que protegê-los. Então, eu ficava o tempo todo tentando estar perto deles na hora do recreio, acompanhá-los na hora do recreio. E aí, isso foi criando uma grande interrogação na minha vida. Por que nós éramos tratados daquele jeito? Porque na escola, que deveria ser um ambiente acolhedor, era sempre um lugar em que a gente sofria muito, tanto eu quanto os meus irmãos. E isso foi me instigando por muito tempo. Bom, e aí, quando eu me torno adolescente, aquelas festinhas que aconteciam, naquela época a gente era brincadeira dançante em casa, né? Porque a gente não podia sair para outros lugares, então a casa da gente era o lugar, o ponto de encontro. Então fazíamos brincadeiras dançantes nas nossas casas, cada dia numa casa, cada final de semana. E a minha mãe sempre foi muito festeira, adorava receber as pessoas, e ela falava assim, não, vamos fazer aquilo em casa, para vocês não terem que sair. E a gente ficou assim, recebendo várias festas na nossa casa. Mas eu e minha irmã, a gente não dançava com ninguém. Era sempre todo mundo dançando, era aquela música lenta, som sobre som. Quem é da minha época vai lembrar dessas coisas, né? Era som sobre som. E a gente fazia aquelas brincadeiras, todo mundo dançava, nós não dançávamos. Então, a gente começa a perceber que há, no contexto social, uma forma que foi construída historicamente de rejeição do povo negro. Então, há um imaginário social que está todo calcado na presença da ideia do escravizado, do homem e da mulher negra escravizada, que perdura e vai passando de geração para geração, e isso não termina. Infelizmente, eu ainda vejo isso acontecer nas escolas hoje. O que aconteceu comigo, com meu irmão, com a minha irmã, há 1000 anos atrás. Eu tenho 54 anos. Isso aconteceu quando eu era criança. E por que isso acontece até hoje? Por quê? Então, quer dizer, tem algo na nossa sociedade, impregnado na nossa sociedade, que marca a sociedade de uma forma que ela rejeita os corpos negros. Rejeita. E isso ainda continua acontecendo. Como? Quando um policial se acha no direito de matar um jovem negro, quando uma patroa acha no direito de colocar o filho da empregada no elevador e apertar o número do andar e deixar uma criança sozinha descer nesse elevador, a ponto da criança morrer. Então, esse tipo de tratamento do povo negro não começa agora, começa há muito tempo atrás. E isso perdura. Então, aí, quando eu fiz a minha opção profissional, eu achava que tinha que ser professora para que isso não acontecesse na sala de aula. Eu falava, gente, eu quero ser professora para que nas minhas salas não aconteçam o que aconteceu comigo, com os meus irmãos. Só que isso não acontece num passe de mágica. Não é um passe de mágica. Porque a escola está dentro de uma sociedade. E a sociedade é racista. Então, essa sociedade sendo racista ecoa dentro da sala de aula, dentro da escola,
essa persistência do racismo. E aí, eu escolhi ser professora, foi uma escolha. Inclusive, meu pai, nossa, nunca queria que eu fosse professora, porque eu era a única que gostava de estudar na minha casa. Ele falava, não, vai ser médica, pelo amor de Deus. Então, por conta dos meus pais, eu nunca seria professora. Mas foi uma opção minha. Eu quis ser professora. Foi uma opção. E aí, eu comecei, junto com as minhas idas e vindas dentro do movimento negro, a perceber que a gente precisava fazer mais além do que estava sendo feito. Então, eu via no movimento negro uma autoafirmação. A gente tinha aqui em Tuiutaba um clube que se chamava Palmeira Clube. E era o clube do povo negro da cidade, porque a gente não podia frequentar os outros clubes. A minha família, a gente frequentava um Tuiutaba Clube, que era um clube que não permitia a entrada de negros. Mas por que a gente entrava lá? Porque meu pai foi político por muito tempo e essa coisa da política abriu as portas para minha família. Então, havia uma concessão para a gente poder estar naquele espaço. Mas, ao mesmo tempo, tanto estando no Ituiutaba Clube, a gente também participava do Palmeira Clube, participava da Congada. Então, foi onde eu me cunhei mesmo, que eu me formei militante, foi nesses espaços. Foi onde eu aprendi a reconhecer a presença do povo negro como algo positivo, como algo que poderia ser, que me fortalecesse. E foi aí que eu acho que eu me formei verdadeiramente antirracista, foi a partir do próprio movimento negro. Então, estando no movimento negro, também não era suficiente. Por quê? Toda vez que eu ia falar com diretores, com professores, né, na formação docente, falavam para mim, mas isso não tem uma ciência que comprove esse racismo. Ou não existe uma forma pedagógica de tratar o racismo. E foi aí que eu tive que ir para a academia, para ter também uma fala de doutora em educação, para poder tratar dos assuntos relacionados às relações étnico-raciais num outro patamar, que eu pudesse dar opinião sobre, e que as pessoas pudessem me ouvir. Então, a partir daí, eu comecei a ser pesquisadora de relações étnico-raciais. E aí me embrenhei nesse outro caminho. Você queria falar? Então, o Júlio, tem algumas pessoas falando aqui. A Thaís falou que eu sou negra e sofro, né, que hoje na pele é cultura racista. O Júlio falou também como é difícil quando tem quadrilha organizar os pares, porque as crianças não querem dançar com crianças negras, né? Sim. E precisa ter um trabalho do professor muito, muito intenso com as crianças, porque o preconceito, a gente já sabe que é o adulto que passa para a criança. Porque as crianças, quando são muito pequenas, a gente observa nos parques, nos clubes, nos lugares coletivos, na igreja, eles brincam com qualquer pessoa. Eles só deixam de brincar ou de conversar se um adulto começa a dizer não faça isso, não faça aquilo, aquilo é preto, aquele não sei o quê, aquele não pode. Então, nós é que passamos para as crianças. Então, assim, as escolas, se as crianças têm dificuldade de dançar com uma criança negra, é porque os professores e os pais e o lugar de convívio coletivo daquela criança está fazendo ela enxergar aquele ser humano de um outro jeito. Uma outra coisa, Lu, sobre Por exemplo, hoje, se a gente for pensar, você é uma mulher negra muito respeitada na academia. E nos lugares de convívio social? Você também teve o privilégio de ter um pai político, que abriu portas nos lugares onde só entravam brancos. O que a gente, né, de maneira geral, aí podia pensar, e as pesquisas sinalizam esse caminho,
para que as pessoas tivessem mais consciência em relação a essa temática. É uma temática extremamente importante e precisa ser enfrentada, né? A gente vê, por exemplo, os livros de literatura infantil, as bonecas. Hoje eu ouvi um depoimento de uma militante do Rio, de 93 anos. Ela falando que hoje ela acha boneca negra, mas que teve uma época que não existia. Né? Sim, sim. Então, assim, é todo um contexto criado para negação. Sim, sim. E aí a sua vivência nos conforta e nos diz o seguinte: eu não sou a única, eu não tive nenhum privilégio para chegar onde eu estou. Foi duro chegar aqui. Sim, né? Sim. É interessante, Sônia, quando você está falando dessa história de que o racismo ele se aprende, né? Ele vai sendo aprendido no convívio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa assim muito tranquila. Em casa, as crianças, sempre em casa de famílias negras, as crianças negras sempre vão ouvir assim: ô meu pretinho, vem cá, meu dodói, vem cá, meu pretinho. Então, sempre há uma afirmação dessa negritude no interior da família. A família resguarda a criança, ela mostra a criança nesse convívio o aconchego da sua negritude. Só que quando ela chega na escola, ou ela chega fora da família, pode ser na igreja, na praça, no clube, alguém pode, que seja racista, pode dizer: ô seu pretinho, o tom da fala do que é preto, do que é negro, toca diretamente na criança. Então, no tempo todo que ela está no convívio familiar, há o aconchego, a formação, e ela não sofre em ser negra. Quando ela sai para a sociedade vai colocá-la à presença da sua negritude. Ela vai perceber a sua negritude. Então, olha só, a alteridade ela é construída no encontro do outro. E quando esse encontro do outro diz que eu sou feia, que eu sou ruim, que eu sou preguiçosa, que eu sou... Tudo que é pejorativo está ligado à imagem do negro. Então, isso é muito ruim para a formação identitária, porque eu vou tentar me negar. Se a escola, se as pessoas que convivem com essas crianças não tiverem, por exemplo, a boneca preta dentro da creche, como um brinquedo para que as crianças possam estar manuseando, brincando tanto quanto a outra boneca, que ela conviva com músicas que estão relacionadas ao contexto, por exemplo, da congada, da capoeira, que ressalta a sua afirmação identitária, é muito difícil para a criança estabelecer essa formação positiva da sua autoimagem. Então, por isso que o papel da escola é prioritário nesse lugar. Tem uma pesquisadora que se chama Eliane Cavaleiro, que tem um livro que se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Ela vai trazer justamente isso, que na educação infantil, por exemplo, a professora ela dá carinho para a criança branca muito mais vezes do que para a criança negra. E várias vezes a criança negra não tem nenhuma demonstração de afetividade ou de que ela tem uma inteligência. Pelo contrário, ela sempre, quando ela consegue resolver determinado problema, ela é tratada como algo que fez mais do que obrigação. Então, não há aquele incentivo da formação daquela autoimagem positiva. E por isso que a escola precisa estar atenta a tudo isso, né? E aí, quando você diz, não é um privilégio, não tem formas de ser, durante a vida de uma pessoa negra, ela ter alguns privilégios, justamente porque essa imagem negativa da população e essa autoimagem negativa de si mesma te coloca numa situação sempre de desafiar-se, o tempo todo de desafiar-se. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, usar o cabelo black é algo de autoestima, de afirmação de autoestima. O que na minha época de adolescência era loucura. Se a gente saísse de cabelo black naquela época, ia nos chamar de descabelada, de feia, de tudo isso ligado a essa imagem visual, que são traços fenotípicos que a gente tem. E que não tem jeito de negá-los, né? Então,
estar em determinados lugares, muitas vezes você vai ter que se esforçar, a pessoa negra vai ter que se esforçar muito, vai ter que assim, se sobressair de forma contundente para estar naquele lugar, para que as pessoas a aceitem tal qual ela é. Por quê? Eu vou dar um exemplo também, que Marcelo Paixão é um pesquisador que ele trabalha muito com dados estatísticos e numéricos. E aí ele vai levantar a questão de que, para seleção de funcionários, há sempre o privilégio da escolha do branco em detrimento do negro. Pode ter a mesma formação, ter as mesmas características que estão sendo solicitadas para que possa ocupar determinado cargo, mas a cor da pele pesa muito na própria seleção. Porque aí, quando chega no final, se chegar um candidato negro e um branco, esse branco tem muito mais chance de ser escolhido do que um negro. Então, estar uma mulher negra, que ainda tem a questão de gênero também que entra nessa discussão nossa, em ser mulher e ainda ser mulher negra, nós precisamos ter muita consciência identitária. É saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Você tem que ter certeza das suas convicções. E isso, gente, eu de experiência, da minha experiência de vida, não é só o livro, não é só o estudo teórico. A gente tem que participar dos movimentos sociais. Estar nos movimentos sociais nos garante uma formação que a academia não dá, que é estar vivo em militância. O que você aprende por exemplo, com a dona Aparecida, que é uma das nossas anciãs aqui, que faleceu esse ano, o que a gente aprende com a dona Aparecida, livro nenhum nos dará, livro nenhum nos passará. Então, a gente precisa estar em militância. Não adianta nenhum profissional estar formado sem entender que a sua formação está a serviço de uma comunidade. Então, estar a serviço de uma comunidade, você tem que conhecê-la. Não tem como você fazer qualquer tipo de trabalho sem conhecer, sem envolver. Então, uma das dicas que eu dou para as pessoas quando me perguntam como conhecer a cultura afro-brasileira, como conhecer a questão da identidade étnico-racial, é estar envolvido no movimento, é estar participando do movimento. E participar, gente, não é ir lá no dia da festa, ou não é ir lá uma vez por ano, não. É estar envolvida mesmo, é participar, se colocar à disposição. Se o terreiro precisa de alguém, tem alguém que não sabe ler, você vai lá no terreiro ensinar a ler, a escrever, vai contar historinha para os meninos no terreiro, vai no terno de congada ajudar a fazer uma comida que vai ser servida. Então, são atitudes de envolvimento com a própria comunidade. É estar presente com a comunidade e na comunidade. Então, Lu, aproveitando aí essa reflexão e a quantidade de pessoas que hoje estão nos ouvindo, o G abriu uma sala separada para o Ceará. Os meninos do Grande, os professores do Grangeiro estão todos nos assistindo no Face do George, meu marido. Gente, Ceará, eu quero logo que passe essa pandemia, que eu quero chegar nessas terras lindas do Ceará. Então, a cidade do Grangeiro é a única do estado do Ceará que não tem ninguém contaminado com Covid. A cidade se organizou para proteger todos os moradores. É uma cidade de 5 mil habitantes, uma das menores do estado. E eles desinfetam todos os carros que entram, que saem. Então, eles se organizaram de uma maneira muito bacana. Então, assim, toda segunda-feira eles estão aqui conosco. É uma delícia e uma saudade imensa desses meninos. Juliana... Orgulho de vocês, gente. Trabalho comunitário é isso. Orgulho de vocês. Porque aqui em Tuiutaba, por exemplo, as pessoas estão nos botecos, sentadas, como se nada tivesse acontecendo. Então, tantas mortes no Brasil e as pessoas achando que isso não é nada. Então, parabéns para vocês. Vocês, sempre o Norte e o Nordeste estão nos ensinando coisas, e principalmente a ação solidária e comunitária. Parabéns, viu? Gê, obrigado por ter aberto essa sala, viu?
Eu nem vou comentar Uberlândia, né? Uberlândia vai ultrapassar Belo Horizonte, a capital. Tinha que ultrapassar com outras coisas mais importantes, e não com uma doença tão séria. A irresponsabilidade de muitos, vai. Então, assim, Uberlândia tem muito que aprender em relação com as cidades menores. Então, a Rosa Margarida está te propondo aí uma discussão que é para você continuar falando sobre as relações étnico-raciais. O Nicolas também está pedindo. E ela falou de uma história dos netos dela foram discriminados aqui em Uberlândia, num condomínio. E um condomínio de classe pobre média foram acompanhados até o apartamento deles aos gritos. E o apartamento deles, né, com gritos racistas contra eles pelas crianças. Estas, sim, precisam ser educadas. Então, a Rosa está pedindo aqui para você conversar um pouquinho disso, porque as crianças estão traumatizadas e não querem nem brincar no parquinho. Então, um lugar que era para ser coletivo, as crianças foram hostilizadas, né? E aí tem mais gente aqui falando que a gente tem que desconstruir a história que nos foi contada pelo outro e contar a nossa história, a história de vocês. Então, quando nós conversamos mais cedo, eu e Lu, sobre a temática que a Gabriela estava preocupada, né, sobre as lives tão embranquecidas, nós conversamos disso, que são espaços que você, autoral, você propõe. Não tem que esperar nenhuma instituição para te dar autorização para discutir uma temática tão importante como essa, né? E aí, acho que você podia conversar um pouquinho disso com a gente. Sim. Então, Rosa, obrigada. Nicolas, obrigada. Então, uma coisa que é importante a gente entender quando nós estamos falando de relações. Relações não é de uma pessoa só, não é de uma etnia só. Quando a gente está falando de relações, aqui no Brasil, especificamente nas relações étnico-raciais, nós estamos falando de de dois lados, que é o lado do negro e do não negro, ou do branco e do não branco. Então, a gente tem aqui duas faces de uma moeda que está nas relações. Então, existe o lugar do negro, construído historicamente como inferior, como pessoa menos inteligente, como pessoa sempre ligada a algo pejorativo. Ao mesmo tempo dessa construção, também há o lugar do não negro, que é o do branco, né? Então, nesse lugar do branco, é o lugar do poder, é o lugar de que sabe tudo. Por que sabe tudo? Porque a construção eurocêntrica coloca os nossos currículos com um viés sempre ligado à cultura do branco. Então, as outras culturas são todas mortas, como diz Boaventura de Souza Santos. Há um epistemicídio, mata-se o outro. Então, se eu mato o outro não vai existir. Então, tudo que está fora de mim, branco, cristão, masculino, é algo que não presta. Então, não prestando, eu não preciso ensinar, eu não preciso tratar bem, eu posso agredir, eu posso xingar, eu posso matar, né? Que é o que está acontecendo, pode ser morto, porque é algo que não tem valor, não tem valor. No tempo da escravização, ainda até falava-se que o povo negro não tinha alma, para justificar o processo de escravização desses povos. Então, quer dizer, nessa relação entre brancos e não brancos, quem tem poder, quem não tem poder, quem tem conhecimento, quem não tem conhecimento, deixa marcas na nossa sociedade muito profundas, cicatrizes que são profundíssimas. Tanto é que quando a gente vê crianças agredindo crianças no playground, dá para imaginar o grau de que essas crianças brancas, o grau que elas entendem de ter poder sobre a vida do outro negro. São crianças. Imaginem se fossem adultos, né? Aí chega até a morte. Então, se são relações, tanto brancos como não brancos precisam reaprender o seu lugar.
A gente precisa discutir esse lugar. Então, as pessoas brancas tiveram, historicamente construídos, o seu lugar de privilégio. Aquele privilégio que eu disse no começo, da pessoa que tem muito mais, a pessoa branca, ter muito mais possibilidades de ser selecionada para uma entrevista de trabalho, tanto quanto um jovem negro tem muito mais chance de ser morto pela polícia na rua. Então, o lugar de privilégio branco está colocado. E o lugar de inferioridade negra também estão colocados. Então, a gente precisa repensar esses dois lugares. Nem só de autoridade, de soberania, nem só de inferioridade. E isso só é possível quando a gente conhece a história. Quando a gente conhece que, por exemplo, a maioria da ciência atual nasce em África. Ela é construída por africanos, por saberes africanos. Então, como que um povo que, por exemplo, construiu pirâmides, como esse povo, naquela época, sem aparelhos, com uma ciência rudimentar, conseguiu construir pirâmides que sobrevivem até hoje? Esse conhecimento é africano. Então, quer dizer que esse povo não poderia ter sido tratado com tanta inferioridade quanto foi. Esse povo não poderia ter sido escravizado do formato como foi. Então, o menino branco precisa saber disso. Ele precisa entender dessa história também, para que ele possa repensar sua postura, repensar seu posicionamento. Ele precisa ter conhecimento da cultura afro-brasileira, né? A Rosa tem material. Eu até separei o material da Rosa. Vou mostrar. Ai, nossa senhora! Ai, me caindo todo. Caindo tudo. Eu separei o material da Rosa que eu queria mostrar. Tampou Ai, sua imagem. aí, pronto. Aí, melhorou. Eu separei o material da Rosa que eu queria mostrar. Nem sabia que ela ia entrar, né? Tem muito material produzido para a gente poder pensar essas coisas, né? A Rosa tem esse aqui, o Alfabeto Negro, e tem também o Almanac, que eu já deixei aqui também separado para mostrar para vocês. Por quê? Nós precisamos reconstruir, recontar histórias. Ah, então, eu também separei, tá aqui. A minha, aí, Rosa, a live só tá dando você. com o Juliano, lá atrás, eu usei, falei que era da Rosa, a coleção. Então, assim, nós, inclusive, lemos alguns poemas. Então, a Rosa Margarida está sendo sempre lembrada em todas as lives. Olha que chique, Rosa, tá vendo? Não sou só eu, não, tá vendo? A Sônia também tá aí, tá com o seu material. Então é isso, a gente precisa recontar a história para as pessoas saberem que, por exemplo, os negros tiveram resistência, inclusive dentro do navio negreiro, suicidando para não chegar nesse lugar que seria a colônia. E isso não é discutido. Então, as crianças negras passam grande parte da sua vida entendendo que o seu povo era um povo escravo, sem entender que era um povo que tinha um grande conhecimento, que era um povo que resistiu à escravização, sem entender que o povo que construiu um país, que o Brasil foi construído majoritariamente por mãos negras. Então, essa é reverter essa história. É a história ser contada não só pelo nome do poder, pelo poder branco, mas ela ser contada por outras vozes. E aí eu incluo as vozes dos indígenas também, que foi um povo que foi totalmente dizimado do nosso país. Então, entender esse lugar dessas outras vozes como nossas formadoras não vai deixar com que o lugar da branquitude seja um lugar só de poder. E não vai deixar que a negritude seja só o lugar da inferioridade. E por isso, gente, que as relações étnico-raciais, elas estão baseadas nesse processo de reciprocidade entre brancos e negros. Então, o povo branco tem lugar na luta antirracista. Como diz Angela Davis, não adianta ser só contra o racismo, tem que ser antirracista e lutar por isso, né? Então, esse lugar da luta tem sido mostrado muito bonito nesses últimos acontecimentos, que foi agora da morte do Floyd lá nos Estados Unidos, que sabendo que a polícia iria retalhar as manifestações, mulheres e homens brancos fizeram uma barreira na frente para que o povo negro pudesse manifestar.
Então, isso é entender o lugar do seu lugar de branquitude. É saber que você estando ali naquele lugar, você vai estar blindando aquele povo que está lutando por seus direitos. Então, a luta antirracista tem lugar para todos nós, tem lugar para todo mundo, mas precisa se estudar, porque o que a gente precisa saber foi invisibilizado, silenciado, morto, né? E aí esse trabalho como o da Rosa, de outros grandes autores, são importantes. Eu trouxe aqui também um outro, eu queria mostrar para vocês alguns, já que eu comecei a mostrar o da Rosa, esse daqui é do Lázaro Ramos, é para criança, ele tem tanto da Maria quanto do João, que são os filhos dele, né? São rimas. Então, o protagonismo de crianças negras na literatura nos dá um outro lugar. Que a gente não tinha boneca negra, mas a gente também não tinha livro de literatura. Sim, sim. A gente não ouvia. A gente ouvia só histórias do Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. Então, essas outras histórias são importantes. Essa aqui é da Nilma. Esse é aquele ali que passou, é da Patrícia Santana. Eu escolhi Mineiras, viu? Para a gente ver aqui hoje. Então, essa aqui é da Nilma Lino, Betina. Então, são essas coisas que a gente precisa ver na sala de aula, que a gente precisa dar de presente para as crianças, tanto negras quanto brancas, para que elas possam ver que o povo negro também pode ser protagonista. E o povo negro também tem contribuição, já deu e ainda tem a dar, né? Então, acho que a gente vai começando a mudar as relações quando a gente consegue visualizar isso. Uhum. Então, nós estamos quase terminando, falta pouquíssimos minutos. Sério? 10 minutos só. E aí, assim, eu queria lembrar algumas pessoas que entraram, o Meire, o marido da Meire Angeli, o Márcio, né? Oi, Márcio, não dá para digitar, não dá para falar o nome de todo mundo. E tem uma pessoa que perguntou, Lu, um pouco daqueles estereótipos que nas escolas ou nas rodas sociais você acaba chamando o outro de chocolate, negrinho, negão e tantas outras termos. Tem uma outra coisa também que os meninos perguntaram, que pode ser a última coisa, né, para você conversar com a gente, e que, para mim, será um grande retrocesso se o próximo ministro da Educação não vetar a canetada do último ministro em relação às cotas. As cotas. Que atingirá, com certeza, negros e índios. O Júlio de Arcos fez essa pergunta, ele estava conversando com a Gabi, né? Então, assim, eu queria que a gente terminasse essa discussão, que vai ser uma discussão que vai impactar os programas de pós-graduação, né? E essa outra coisa aí que esse tratamento, né, que as pessoas dão aos negros. Então, a nossa língua, a Mical é uma pessoa que tem feito um trabalho muito legal com relação a essa forma de linguagem, né? Como a sociedade é racista, está impregnada nela formas de falar, de agir no mundo que transmite esse preconceito. Então, aquele tipo de piadinha que, na realidade, não são piadas, são atos racistas, né? De dizer, por exemplo, negro, se não faz na entrada, faz na saída. Só podia ser serviço de negro. Feito nas coxas, como negro. Então, são figuras de linguagem que transmitem e perpetuam o racismo. Então, a gente tem que lutar muito contra isso. Eu estou ressaltando o trabalho da Mical porque ela tem feito as meninas pensarem como essa forma de falar agride diretamente as pessoas na sua identidade. É a mesma coisa que chegar e falar assim, só podia ser nortista, né? Então, assim, são coisas que ferem, porque ferem a identidade. Nós temos que fazer uma prática de reconstrução, inclusive, da linguagem, porque a linguagem é poder, linguagem está relacionada à subjugação das pessoas, e nós precisamos, então, lidar com isso de uma forma contundente, tanto a escola quanto a sociedade. Então, há várias campanhas do movimento negro
tentando tirar esse tipo de palavreado, né? De palavreado, nem vou dizer coloquial, porque na realidade é do dia a dia, né? Tirar e a gente começar a prestar mais atenção. E são coisas muito já impregnadas em nós. Por exemplo, denegrir. Denegrir é uma palavra super racista. E a gente usa isso com a maior tranquilidade do mundo. Então, a gente tem que esclarecer. Esclarecer também é uma palavra racista. Então, a gente precisa tentar entender essas conotações e tentar fazer uma reversão. Então, eu me policio o tempo todo para não entrar no jogo, que é um jogo de costumes. Então, a gente tem que estar sempre policiando. E conversando com as pessoas sobre. Conversando na família, conversando com os colegas de trabalho, conversando. Eu acho que as pessoas se tocam quando a gente dá uma dica. Você não acha que isso é racista? Vamos pensar um pouquinho? Então, mesmo que seja na mesa de boteco, não agora, viu? Depois da pandemia. Mesmo que seja na mesa de boteco, você conversar sobre essas questões, eu acho que é importante, né? E aí, a questão das cotas, né? Hoje eu estou aqui igual a louca para não cortarem a gente. Para a gente entender como que um ministro malquisto por Deus e todo mundo, o último ato dele, o último ato foi assinar a revogação de uma lei que já tinha sido aprovada. Qual é essa lei? A lei de cotas na pós-graduação. O que ele está dizendo claramente, além de ser racista? Ele está dizendo que a academia é o lugar de poder, que ser doutor ou doutora hoje é estar no lugar de poder. Então, eu estou no lugar de poder, Sônia está no lugar de poder. E aí, quanto mais mulheres e homens negros estiverem nesse lugar de poder, mais difícil é combater, mais difícil é ser racista, porque nós estamos ocupando esses espaços. A lei de cotas e as ações afirmativas como um todo não são nenhuma benevolência para o povo negro. E não é nenhuma questão de desmerecimento da inteligência desse povo. Pelo contrário, é o lugar que dá o espaço histórico, um resgate histórico do que já aconteceu, que foi o massacre do povo negro, que foi a subjugação do povo negro e todo esse histórico de colonialidade que continua até hoje. Então, é um combate da diferença. Se nós queremos ter um país minimamente equinânime, nós temos que combater o racismo. E combater o racismo é garantir que pessoas negras estejam com acesso à educação, desde a educação infantil até os programas de pós-graduação. Então, Lu, você viu, né? É muito rápido, são 50 minutos de conversa, uma conversa tão necessária e a gente vai poder aí conversar mais vezes, tá bom? Eu te agradeço muito, né, por essa conversa tão gostosa. A Antônia, parente da Vânia. Do Graça Antônia, do Axé. Isso. Graça do Axé, lugar de resistência. Isso. A Antônia está dizendo aqui do prazer de te ouvir e que você dá força para transformar a educação. Isso é verdade. André, Vanessa, a Kelly também, que é sobrinha da Vânia, está aqui o André, tem tanta gente. Nossa, eu queria tanto poder ver todo mundo, saber de todo mundo que está aí. Não sei, mas eu sinto no meu coração, todo mundo que está aí. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo por terem vindo aqui, ouvir nosso bate-papo. Convido vocês a entrarem no nosso site, neperineabi.com.br. Entra lá, tem muita coisa do que a gente está fazendo aqui em Pinutaba, muita coisa que a gente está vivendo de transformação do contexto racista. Acho que vale a pena a gente ir dando as mãos uns para os outros para fortalecer os projetos. Com certeza. Lu, um beijo grande, um beijo nas meninas Muito de obrigada. Pinutaba, tá? Segunda-feira nós estaremos com o João Criatura, conversando sobre coisas deliciosas aí da vida. Espero que você tenha um tempinho para escutá-lo, porque ele estava aí te ouvindo, viu? O João está aqui atento. Ô, criatura, obrigada!
Então, Lu, muito obrigada. Viu? Muito Eu que obrigada agradeço. mesmo pela mulher que você se tornou e pelas lutas, tanto da sua vida pessoal como da sua vida profissional. Tá bom? Obrigada, Um beijo obrigada. grande, tá? Obrigada, minha parceira. Obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Até segunda. Tchau.